E para falar sobre quais projetos devem tramitar no Senado, a gente está falando aí sobre o CARF e também a reforma tributária, que o senador Exalci Lucas disse que os dois temas vão ganhar um olhar mais detido da Casa Alta do Congresso, da Casa Revisora da República, os nomes que também se dá ao Senado Federal. Vamos começar com o Zé Maria Trindade, que está conosco lá em Brasília. Ô Zé, seja bem-vindo. Pelo visto, você está acompanhando um monte de gente, eu estou vendo aí, viu, Zé? Bem-vindo, boa tarde. Pois é, são visitantes, né? Uma visita tradicional aqui, institucional, à Câmara dos Deputados, visitando obras de arte. Porque deputado e senador mesmo que outro não existe não. Muito boa tarde a todos. O Congresso Nacional entra agora no chamado recesso branco. É uma ideia de matar serviço, já que o recesso oficial não pode ser decretado porque o Congresso não aprovou a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. E é muito diferente, porque aprovando a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Congresso entra em recesso oficial. E em recesso, os prazos não contam. Nesse recesso branco, os prazos continuam correndo e é muito perigoso, principalmente para medidas provisórias que vencem. E depois desse recesso branco, os deputados e senadores voltam exatamente para continuar a pauta econômica. O governo tem que liquidar a fatura, ou seja, comprar votos para aprovar projetos assim. O arcabouço fiscal é necessário ser aprovado rapidamente, exatamente para a LDO ser adequada. Porque se houver a aprovação de um jeito ou se não houver a aprovação do arcabouço fiscal, a LDO será totalmente modificada. A LDO é uma espécie de mapa de como será o orçamento para o ano que vem. Este recesso branco leva, inclusive, à paralisação das comissões parlamentares de inquérito. A partir da semana que vem, o Congresso entra em recesso, repito, nesse tal recesso branco, as comissões param de funcionar, o plenário também, e aí as comissões temporárias, como CPIs, também não funcionam. Os deputados já anteciparam esse recesso. Está vazio por aqui, viu, Piotr? A Câmara já antecipou, porque o esforço concentrado foi na semana passada. Agora é um esforço concentrado que teve ajuda de 5 bilhões e 400 milhões de reais liberados pelo governo para emendas num só único dia. Teve votação simbólica da história do CARF, assunto que o próprio Congresso tinha se debruçado lá em 2020. Zé, é o Senado que vai ter que melhorar uma série de problemas que a Câmara está empurrando agora para a casa de cima, ou seja, o Senado da República? Pois é, a boa vontade. E aqui no Congresso a boa vontade tem preço. A cobrança aqui por parte do governo. O que eu vejo nesse momento é uma fila de partidos políticos querendo virar governo. Alguns partidos que são considerados como independentes e que agora estão querendo entrar no governo, como, por exemplo, republicanos. Os partidos políticos não estão conseguindo segurar os seus deputados. Até o PL tem ali os deputados que querem sim ir para o governo. É aquele PL raiz que depende do governo e que tem a base eleitoral. A responsabilidade agora do Senado é de aprovar esta reforma tributária. O projeto, o texto, ainda não saiu daqui da Câmara dos Deputados. Agora há pouco pude acompanhar, está na Secretaria-Geral da Câmara dos Deputados para revisão do texto, para definição de cada emenda e a partir daí é que são publicados os dados e então enviado ao Senado Federal o projeto aprovado na Câmara dos Deputados. E o grande desafio do governo será definir o nome do relator. Há várias ideias. Uma é de colocar um senador que não seja ligado ao governo para ele aglutinar apoio, inclusive de outros partidos. O presidente do PP, Ciro Nogueira, já antecipou que vota com a reforma tributária, ou seja, o governo está tentando ali fazer uma maioria para garantir na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, o que houve na Câmara dos Deputados. E essa maioria, evidentemente, é a sedução do governo, ou seja, a caneta. Então, o relator, segundo me informaram, será definido pelo presidente Lula e o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco. Muito obrigado. Tá aí o Zé Maria Trindade. Rodrigo Pacheco disse esses dias que tinha uma boa relação com o governo federal, ou seja, com o Palácio do Planalto. Dentro da conta política, o governo apoiou a reeleição de Rodrigo Pacheco à presidência do Senado.
Na Câmara, onde tinha mais resistência, costumava haver mais resistência ao governo, não foi o que aconteceu agora na semana passada, né? Depois da liberação bilionária de emendas e promessa de mudança na esplanada dos ministérios, com mais partido ocupando alguns ministérios que hoje estão na mão do governo, né? De aliados do governo, outros tipos de aliados. Mas o Senado sempre foi mais dócil em relação ao governo. Na Câmara tinha uma certa resistência, no Senado não. De qualquer forma, o texto da reforma tributária é bastante ruim por vários aspectos, embora tenha ganhos por uma série de coisas que foram votadas, mas houve tanto acordo no final ali para poder passar o texto final, e não foi debate, foi acordo ali em cima da hora, que necessariamente gerou uma série de problemas, segundo boa parte dos críticos, tanto do mercado, isso não é demérito nenhum, de setores de serviços que podem ter que pagar muito mais imposto e também da classe média que pode ser esmagada, ou seja, ela pagar a conta de todo mundo, o que não seria exatamente uma reforma. A reforma é para trazer um espírito de futuro para o país, não de problemas, né?